você ainda não me conhece, eu sou a Amanda e há alguns meses eu resolvi que eu vou aprender a costurar tanto a modelagem quanto a confecção de roupas e também resolvi aperfeiçoar o meu crochê, que estava bem abandonado, e aprender a tricotar. Tem alguns vídeos já no canal onde eu mostro um pouco desse processo. Inclusive, o último vídeo foi o processo de confecção de uma saia envelope. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha. Foi bem desafiador e valeu a pena todo o aprendizado que eu tive ao final da confecção daquela peça. Mas para esses dias eu resolvi deixar meu objetivo de confeccionar uma peça completa um pouco de lado. Focar mais nas etapas do processo de confecção de roupa e não necessariamente focar em ter uma peça pronta em pouco tempo. Já no crochê, eu tô com um projeto em andamento desde agosto, mas já tem bastante tempo que eu comecei. É uma manta de bebê. Tem até um vídeo mais antigo onde eu mostrei o andamento desse projeto. Ele tava bem no comecinho. Eu estava finalizando ainda o primeiro novelo e ainda tinha 2 novelos pela frente. E hoje eu tô finalizando o terceiro. Vou mostrar pra vocês. Esse já é o último novelo, é o terceiro. E eu estou com receio de que ainda falta metade da carreira. E eu tô com receio desse novelo aqui não ser suficiente. E mesmo se esse novelo aqui for suficiente, eu tô pensando em incluir mais um. Só pra crescer pelo menos mais uns 2 centímetros no tamanho final. Mas eu não sei ainda, não decidi. Eu vou finalizar então essa manta agora e ver como fica, o que eu vou decidir. Depois que eu finalizar esse projeto da manta de crochê, eu também voltei a fazer o tricô, que eu tinha deixado de fazer há bastante tempo. O último vídeo que eu fiz sobre tricô foi no vlog 9 e nesse vídeo eu também falei que eu iria refazer esse projeto que eu fiz. E o projeto de tricô, meu primeiro projeto foi esse cardigan infantil. E eu resolvi refazê-lo pra corrigir mesmo os erros que eu tive no meu primeiro projeto. E eu resolvi refazê-lo com o mesmo fio que eu tinha feito da outra vez, porque sobrou. E como então sobraram 2 novelos inteiros, eu precisaria só de mais um para fazer o projeto completo. Então ficaria bem mais barato se eu usasse o mesmo fio. E eu já comecei a refazer esse projeto. Então eu já comecei e a primeira correção que eu fiz foi no tamanho. No anterior eu comecei a fazer no tamanho que eu imaginei ser o tamanho de 3 meses, mas acabou que tinha sido de 6 meses, então eu tive que recalcular tudo e toda a peça então eu fiz no tamanho adequado para 6 meses, mas nesse aqui tá ficando no tamanho correto e esse é o de 3 meses, que era o que eu queria fazer no projeto anterior. Então a primeira correção já foi feita. Então é isso, eu tô quase terminando então a manta de crochê. Depois dela eu vou fazer o meu tricô. E como essa semana eu vou estar mais tranquila, eu também quero ao final então desse vídeo praticar modelagem. Eu quero praticar algumas transformações na blusa base e também fazer não só no papel, mas eu também quero aplicar no tecido rascunho que eu comprei. Então vamos lá, vamos começar. Bem, eu acabei de terminar aqui a carreira, fiz até o máximo que foi possível com o novelo, com o terceiro novelo, só sobrou um pouquinho e eu acho que não dá nem pra começar a próxima carreira. Mas eu tô achando que o tamanho dela ficou um pouco pequeno pra ser uma manta, ela tá com 70 centímetros de tamanho e eu tô achando pequeno. Então, mesmo eu tendo acabado aqui, eu vou ver se eu compro mais um novelo, tento usar ele até o máximo que der também, para aumentar pelo menos mais alguns centímetros. Agora eu vou dar uma pausa, dar uma descansada e eu acho que mais tarde eu continuo com o projeto de tricô. Bem, ontem à tarde eu ia continuar fazendo o projeto de tricô, mas infelizmente eu tive uma enxaqueca horrível, consegui fazer mais nada no restante do dia, mas hoje tá tudo certo. Eu vou continuar então a fazer o cardiganzinho.
E como é a segunda vez que eu vou fazer esse projeto, eu ainda preciso de ajuda. Vou acompanhar a aula da professora e fazer seguindo as instruções. Mas eu acho que vai ser bem mais fácil do que na primeira vez. Então vamos lá, vamos fazer. Bem, no último clipe eu tô ainda fazendo o tricô do casaquinho e o processo tá sendo, no mínimo, 10 vezes mais tranquilo do que na primeira vez, o que já é um ótimo sinal. Mas ao final do vídeo eu converso um pouquinho melhor sobre o projeto, mostro um pouquinho dos detalhes e como tá sendo a experiência. Mas agora eu quero voltar a fazer a parte de costura e modelagem. Para hoje a minha ideia é praticar um pouco de transformações na blusa base. Eu vou refazer a blusa base para ir tentando decorar todo o processo, né, de criar uma blusa base do zero, que eu ainda não sei muito bem o passo a passo de cor, e a partir dela gerar algumas transformações no papel e quem sabe, se der tempo ainda hoje, fazer também no tecido, aplicar o molde no tecido e ver como que vai ficar. Vamos começar então. Bem, o último clipe foi gravado há muito tempo, muita coisa já aconteceu e eu vou atualizar vocês, fazer uma retrospectiva então de todos os projetos que eu fiz nesse período. O primeiro então que eu vou comentar vai ser sobre o projeto de crochê que eu finalmente terminei. Eu comecei lá em agosto, terminei agora em dezembro e ele já foi entregue. Esse projeto era um presente para minha prima, que teve neném há pouco tempo. E o resultado então foi essa manta.
que ficou no tamanho de 75 centímetros por 75. Ela é quadrada e ficou no tamanho para uma manta de carrinho. Infelizmente eu não consegui aumentá-la, né? O prazo que eu tinha estava ficando bem apertado e eu acabei deixando no tamanho que deu mesmo antes de fazer a viagem para entregar. Eu acabei comprando o quarto novelo para aumentar a manta um pouquinho, e a minha ideia era usar até o final, mas eu acho que eu não usei nem um terço dele para aumentar, mas deu para estender de 70 centímetros para 75, o que já ajudou bastante. E é isso, eu gostei muito desse projeto, ele é bem tranquilo. Eu vou deixar de novo o link da receita que eu segui aqui na descrição. E o bom é que quando a carreira finaliza, ele já está com acabamento também incluído. O outro projeto, então, era o tricô, como eu já havia mostrado para vocês. Então, atualmente ele está assim, eu já fiz o isolamento de uma das mangas e estou trabalhando na segunda manga. E como eu já havia dito no clipe anterior, eu tô achando muito mais simples. Tô pegando as instruções com muito mais facilidade, mas eu ainda tenho dificuldade na relação de quando os pontos caem da agulha. Eu tenho dificuldade para recuperar esses pontos e eu acho que, inclusive, eu não recuperei da maneira correta, ficou um pequeno buraquinho aqui. Mas fora isso, eu tô gostando muito de ter refeito esse projeto, de estar corrigindo os erros do primeiro. E creio que eu vou finalizar isso aqui em menos tempo e com muito mais tranquilidade. Vamos ver. Creio que no próximo vídeo eu já vou mostrar pra vocês esse projeto mais avançado. Por último, então, eu estava me aventurando novamente com modelagem e costura, como vocês viram. E ao final eu consegui ter essa peça piloto aqui. Eu não a finalizei 100%. Ela ainda falta alguns detalhes, mas o meu foco era essa, como chama? Pence de princesa? Algo assim, porque ela fica bem modeladinha no corpo. Então a minha ideia era fazer a transferência de pence, não é que chama, através da modelagem e depois aplicar no tecido, na costura. Segui alguns tutoriais, eu vou deixar também na descrição qual tutorial eu segui. Tive bastante dificuldade para entender onde eu ia posicionar, como colocar, qual a melhor maneira, né, de começar essa costura. E a minha ideia também era colocar aqui o zíper atrás. Eu até comprei aqui mais um para colocar, mas depois eu coloco. Então, com esse pequeno projeto que eu fiz aqui, da transferência de pence, eu percebi que eu tô tendo bastante dificuldade mesmo de saber quais os próximos passos que eu posso tomar, qual o próximo caminho eu deva seguir para aprender modelagem e costura. Eu tô sentindo que eu tô patinando muito no mesmo lugar. Eu decidi que eu preciso de uma ajuda profissional mesmo, eu preciso de um professor, um curso para eu seguir, sabe, aquele passo a passo mesmo, alguém para me guiar, sabe, essas coisas que só professor pode ensinar pra gente. E eu sinto que eu preciso disso, principalmente porque eu sinto que eu não tô saindo muito do lugar. E eu me conheço, eu sei que quando eu começo a me frustrar assim, uma das coisas que eu faço é abandonar um projeto e eu não quero fazer isso. Então eu tô pensando sim em investir em um curso. Eu tô ainda escolhendo, tô pensando muito no curso que eu aprendi lá em 2018, que me deu essa base inicial de aprender a mexer com a máquina, fazer os pontos base, mas eu vou ainda dar uma olhadinha e no próximo vídeo, se tudo der certo, eu mostro pra vocês qual foi a minha decisão. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.